Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai acompanhar um debate com a presença de grandes cientistas da história, que vão discutir as suas concepções sobre a luz e a sua natureza. Rosinha, eu tava doida pra te encontrar. Eu vi uma coisa muito legal nesse fim de semana. Nossa, que entusiasmo, Maristela. O que foi que você viu? Olha só, lembra daquele meu amigo Ernesto? Então ele fez uma peça de teatro. Não, era um texto super criativo que tentava descrever a natureza da luz. Nossa, então me conta. Essa semana eu vou ter um provão justamente sobre ondas e ótica. Escuta, como é que é a peça? Olha só, era a história de um entrevistador que tinha uma nave que podia caminhar através do tempo. Olha só, deste modo, ele pôde reunir vários cientistas num grande debate. Então imagina, grandes homens que morreram há muito tempo atrás, em séculos diferentes, reunidos no mesmo palco. Não, o Ernesto, meu amigo, fez o papel do entrevistador, foi o maior sucesso na escola. Tá bom, então me conta, mas me conta desde o comecinho. Tá bom, olha só, o primeiro entrevistado foi nada mais, nada menos do que Galileu. Uau! Meus amigos, vamos iniciar nesse instante um debate verdadeiramente histórico. E o objetivo dele é procurar entender o que é a luz. Para isso, nós vamos contar com a colaboração de cientistas eminentes de várias épocas que se defrontaram com esse difícil problema. Em primeiro lugar, vamos procurar discutir qual é a velocidade da luz. E em seguida passar para a discussão da natureza da luz e esperemos que essa discussão possa realmente nos trazer a luz. Primeiramente vamos ouvir o senhor Galileu Galilei, esse genial pioneiro da física e da astronomia modernas, que nasceu na Itália em 1564. Senhor Galileu, o que o senhor tem a nos dizer sobre a velocidade da luz? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite para participar do debate. E devo dizer também que eu não fui o primeiro a se preocupar com o assunto. E outros que estão aqui, que vieram em séculos posteriores, poderão dar uma resposta mais positiva do que eu. Mas o que eu fiz foi o seguinte: subi ao topo de um morro durante uma noite e pedi para que o meu assistente subisse em outro morro distante. Nós dois tínhamos lanternas. Bem, eu já estava preocupado com a velocidade da luz e sabia que ela era mais rápida que o som, pois numa tempestade, primeiro vemos um raio, para só depois ouvirmos o trovão. No início, as duas lanternas estavam cobertas. Primeiro, eu descobria a minha e iniciava a contagem do tempo. Quando meu assistente via a luz da minha lanterna, descobria a dele. Logo que visse a luz, marcava o tempo gasto. Foi aí então que eu descobri que a velocidade da luz era infinita, ou muito grande, pois ela voltava num espaço de tempo quase nulo. Muito grande, volta num espaço de tempo quase nulo. Percebo que o senhor Newton está um tanto agitado. Acho que ele gostaria de fazer algum comentário. Com a palavra, então, o senhor Isaac Newton, o gênio científico inglês do século XVII. É um grande prazer poder conversar com o grande pioneiro Galileu Galilei. Mas minha primeira pergunta é simples. Como é que o senhor media o tempo? Meu caríssimo Newton, na minha época, os relógios ainda não eram bem desenvolvidos. Mas nós precisávamos de alguma coisa que medisse os intervalos de tempo iguais. Foi aí que eu decidi usar as batidas do meu coração. E ele bateu apenas uma vez, entre a ida e a volta da luz. Agora eu queria propor uma outra questão. Pelos meus cálculos,
A velocidade da luz no ar é finita. É muito grande, como o senhor mesmo disse, mas é finita. E eu estou convencido de que a velocidade da luz num meio mais denso, como a água, por exemplo, é maior ainda. A mesma coisa acontece com o som. O som em metais é mais veloz do que no ar. É desse modo que podemos explicar a refração. As partículas da água atraem as da luz que estão numa direção, fazendo com que a direção mude. Quanto mais denso o meio, mais a luz vai se desviar. O que é que o senhor pensa disso? É mesmo incrível a ideia dessa peça, você não acha? Não, eu também estava assistindo. Bom, quando o Newton fez essa pergunta, foi a maior agitação. Todo mundo queria falar ao mesmo tempo. O próprio Galileu resolveu ceder a vez para outros cientistas. E aí, um matemático francês chamado Pierre de Fermat, também do século XVII, pegou a vez e discordou do Newton. Ele tinha uma teoria interessante para descrever como a luz vai de um ponto a outro. Ele usa o princípio do caminho mínimo. Bom, para exemplificar melhor o que seria isso, ele deu um exemplo bem simples. Imagine um pássaro que esteja sobre um muro numa posição A. Ele quer ir até o chão e voar em seguida para um ponto B, numa árvore. Qual é a trajetória mais curta entre esses dois pontos? Ora, dentre todas as trajetórias que a gente pode escolher, a mais curta vai ser sempre aquela em que os ângulos alfa e beta são iguais. Exatamente como você já viu no caso da reflexão. Para a refração vai acontecer o mesmo, ou seja, a luz anda sempre pelos caminhos mais curtos. Por isso, na opinião de Fermat, nos meios densos, a velocidade da luz vai ser menor que no ar. Aí começou uma grande confusão, todo mundo queria falar ao mesmo tempo, Rosinha. Aí o Ernesto, quer dizer, o entrevistador, teve que colocar ordem na casa. O que eu achei mais incrível nessa peça foi a ideia de mostrar o engenho de tantos cientistas para conseguir, através dos tempos, chegar a conclusões de problemas dificílimos de resolver, né? Mas você não viu nada, Rosinha. E vamos passar agora para um novo ponto da discussão, e é um ponto realmente polêmico. O que é a luz? Qual é a sua natureza? O senhor gostaria de iniciar, Sr. Newton? Perfeitamente. Para mim, a luz é constituída por pequenas partículas que são emitidas pelos corpos. Essas partículas têm tamanhos e formas diferentes. Sei que alguns cientistas, como Huygens, acreditam que a luz seja não uma partícula, mas uma vibração. Um fenômeno ondulatório, algo assim como o som. Mas a esses cientistas eu perguntaria o seguinte: se a luz é uma onda, por que ela anda sempre em linha reta e não contorna obstáculos? Ora, meus senhores, as ondas do mar contornam obstáculos, não é verdade? Sim, sim. E a mesma coisa não ocorre com as ondas sonoras? Podemos ouvir o que uma pessoa fala mesmo se entre ela e nós houver um obstáculo. Isso é porque, no caso do som, existe a difração. E, ao que tudo indica, não temos difração no caso da luz.